Boa noite, igreja linda! Boa noite, buenas noites, shalom, shalom, shalom Adonai, paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz e graça. A forma que você se sentir mais afagado pelo Espírito Santo é assim que eu quero te cumprimentar hoje. Porque você está numa casa de paternidade. A casa de paternidade, ela não te aponta ou acusa. Uma casa de paternidade, ele nunca vai te acusar, mas ele vai te direcionar. E quando eu falo direcionar, muitas vezes a gente pode trazer numa linha muito tênue da acusação, mas não é. Porque quando nós falamos sobre direcionamento, o direcionamento tem que ser colocado sempre aquilo que não está certo. A palavra de Deus diz, coloco diante de vós bênçãos e maldições. E aí o Senhor diz, escolha pois a bênção. Ou seja, o Senhor ele sempre coloca opções, ou seja, ele sempre nos coloca decisões para nós tomarmos. Só que ele orienta a decisão que é para nós tomarmos. E em cima disso nós começamos a entender que muitas decisões nós precisamos ter intimidade, nós precisamos jejuar, orar, ter uma vida de oração, para que nós venhamos tomar decisões em que nós não venhamos nos arrepender no mundo espiritual depois, no mundo físico, no nosso profissional, no nosso casamento. Mas também tem decisões que não precisa, né? Tem decisões que basta a gente não ser burro que a gente já toma, de forma correta, né? Não precisa ser, nossa, o cara é um gênio, olha a decisão que ele tomou. Não precisa, gente, não precisa. Então, quando a gente começa a entender algumas coisas, nós também começamos a entender que Deus não é um Deus de desculpas. A casa de paternidade não é uma casa de desculpas, mas uma casa de forja. E aquilo que eu sempre digo, os teus líderes podem até acreditar nas suas desculpas. Os teus parentes podem acreditar nas suas desculpas. O teu chefe pode acreditar na tua desculpa. Mas a tua desculpa nunca vai mudar a história da tua vida. Desculpas não mudam histórias. Decisões mudam. E é exatamente aí que nós conseguimos entender que o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos deu unção de ousadia, não espírito de covardia. Ué, mas não tem nada a ver o que você está falando, pastor. Tem tudo a ver. Porque nós tomamos decisões quando nós somos ousados e certos daquilo que nós somos em Deus e aquilo que Ele tem para nós. Porque é muito mais fácil a gente viver um evangelho Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Ah, onde eu estou indo? Vai. Vida leva eu. E não é, cara. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu o espírito de covardia, de timidez, de intimidação. E aí que nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos ser forjados como filhos maduros. E como filhos maduros, o tempo ruim vai vir. O tempo da dor vai vir, o tempo da desilusão vai vir, o tempo da angústia vai vir. E aí, o que determina quem nós somos quem nós estamos sendo durante o momento da aflição. Quem você é no momento da tua angústia, fala se você é um filho maduro ou imaturo. Ele fala se nós somos homens e mulheres circunstanciais ou sacrificiais. Se nós damos a nossa vida por Ele, ou se nós só queremos aquilo que Ele tem em troca. E aí a gente canta, que ruja o leão, e a terra estremeça. E aí, ruge mesmo? Você quer chamar ele para rugir na tua casa? Sabe por quê? Quando o leão ruge, no mundo animal,
E o mundo espiritual, ele tem essa mesma frequência. Quando ele ruge no mundo natural, ele está se preparando para um confronto. Mas nós somos ao contrário. Nós fugimos do confronto. Nós não queremos ser apontados, nós não queremos ser expostos, a gente não quer ser apontado naquilo que nós temos que mudar, a gente não acha que a gente tem o que mudar. E aí quando a gente é pego de alguma forma, em que a gente é exposto, e a exposição que eu estou falando é para cura, tá galera? Não é para vergonha. Quando nós entendemos que a gente não é a última Coca-Cola do deserto, como a gente estava achando que a gente era, a gente acaba colocando a culpa sempre na nossa carne. Ah, pastor, sabe o que é? Que a carne é fraca. Sabe o que é? Porque... Peraí. Nós lutamos por quem e com quem? Porque é exatamente no momento mau, no momento da angústia, no momento do sofrimento, é exatamente no momento em que tudo diz que não, é que a voz dele nos leva a prosseguir, é que as promessas dele nos levam a confiar, é que vai falar exatamente quem nós somos em Deus, o que nós estamos buscando. Eu estou buscando ser um homem totalmente transformado, ou ser mais ou menos? Eu quero ser apontado lá fora como um transformador de atmosferas e ambientes espirituais, ou nossa, como ele aceitou Jesus, ficou mais bonitinho. Bonitinho feio com a fitinha rosa, gente. Eu não quero ser bonitinho para Jesus. Eu quero ser violentamente poderoso na presença de Deus. Lembra que eu falei de decisão? Lembra? Então, a decisão não é dele. A decisão é tua. A decisão nunca foi dele. Porque sabe todas as palavras proféticas que você já recebeu? Sabe tudo que já foi declarado, estabelecido no mundo espiritual? Todas as palavras que já foram direcionadas, todas as promessas, tudo aquilo que você entendeu, todas as promessas do povo de Deus em que são colocadas na Bíblia, todas aquelas promessas, tudo aquilo que foi direcionado para a tua vida, todas as promessas e as profecias diretamente feitas a você, os 50% de Deus já foram estabelecidos. E agora, e a nossa parte? Falta a nossa parte, não a dele ele faz. O que eu tenho feito para ser estabelecido aquilo que ele quer fazer em mim? 2 Coríntios 12:9 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Uau! Cara, quando a gente lê esse texto, nós conseguimos entender algo poderoso. Porque quantas vezes a gente não clama para que a nossa dificuldade fosse retirada, que a nossa dor fosse extinguida, para que o nosso trauma sumisse, para que o nosso problema financeiro nunca mais viesse, para que a gente nunca mais viesse ter perdas, para que eu nunca mais viesse ter problemas no casamento, para que eu nunca mais tivesse vontade de pecar, para que eu nunca mais tivesse vontade de errar, para que eu nunca mais... Opa, peraí. Eu creio que é exatamente isso que Paulo falava quando nós lemos Coríntios. Ele clamava para que fosse retirada a sua fraqueza, a sua carnalidade. Paulo, ele tinha ódio da carne dele. A palavra de Deus diz que: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falava. E aí, ao invés do Senhor falar assim: tá bom, filho,
Eu vou tirar essa tua vontade do erro, do pecado. Eu vou tirar essa tua fraqueza. Eu vou te livrar do momento ruim. Eu vou te livrar do tempo mau. Eu vou te livrar do problema financeiro. É isso que ele fala, né? Não, não. A minha graça te basta. Você sabe que é exatamente isso que te prepara a ser um homem violentamente poderoso e uma mulher cheia de graça, ousadia e poder no mundo espiritual? É exatamente isso que te prepara para ser um guerreiro, exatamente isso que te prepara para ser um profeta, para ser um adorador, exatamente isso que te forja para ser um homem segundo o coração de Deus. Exatamente isso que forja homens e mulheres poderosos. Não é a gente receber tudo que a gente pede. Não é a gente ter tudo aquilo que a gente bate o pé. Tem gente que reclama e fala assim: gente, eu vi uma criança uma vez no mercado, saiu batendo o pé, caiu no chão, bateu a cabeça na parede, queria um saco de pirulito. Que feio, né? Eu falei, gente, não sei, eu vejo adulto fazendo isso. Ah, é. Com Deus. Muito pior. Ah, isso não adianta. Aí eu nunca mais quero falar com Deus, porque o meu problema é financeiro. Gente, o que é? É piti espiritual? O que foi? Às vezes, de verdade, às vezes nós vamos fazer aconselhamentos com casais, com homens, mulheres maduros, e eu não sei se a gente leva óleo de unção, se a gente leva chupeta. Eu não sei se a gente leva um livro para as pessoas lerem, para se aconselharem, para começarem a entender certas dimensões, estações que eles estão entrando, ou se a gente leva uma cinta para dar no lombo. Porque acho que o que falta é cintada. Não, apanhou pouco, não é possível. Eu vou fazer um ministério aqui na igreja, logo logo. Vai ser o ministério do quebra-antamento. Vai vir as antas, a gente vai quebrar no cacete. Vai ser o Kelvão e o Massa. Quebra-antamento. Vai vir as antas, a gente quebra em 3. Gente, porque não dá, cara. De verdade, às vezes eu paro, para manter o espírito em dia, eu falo assim, a pessoa fala. 10, aí eu falo assim, ó, para responder, para estar em espírito. Porque não dá para acreditar que homens e mulheres de Deus tentam tirar braços de ferro ainda com o Altíssimo. Colocam situações como: se não me der na hora que eu quero, eu nunca mais falo com você. Eu saio do ministério, eu paro de tocar, cantar, dançar, interceder, louvar. Cara, você acha que Deus precisa de você para quê, sem vergonha? Você acha que você é o último intercessor do deserto? 3 tapas na sua cara. Está que nem Elias agora. Eu sou o último dos profetas. Ei, já tem 7.000 aí, ó. Baixa tua bola aí. Entende? A gente age como crianças espirituais. E sabe o que a gente quer? Herança de filho maduro. E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender exatamente princípios em que Ele quer ministrar o nosso caráter, para que a gente venha entrar em uma nova estação, em que Ele está nos colocando como homens e mulheres maduros, homens e mulheres que vão viver as promessas de Deus em suas vidas. Chega de nós nos contentarmos com as migalhas. Ué, pastor, você não falou agora que se não der, como que é aquele, se não der eu fico de mal, agora você está falando para não se contentar? Exatamente, sabe por quê? Deus, Ele não dá herança para filho infantil, imaturo. Herança são para filhos maduros, ruios. Por que você acha que toda herança, eu trabalho com seguro de vida também, não estou falando isso para vender para ninguém não, tá? Quando você contrata um seguro, contratei para o Mateus, ele só vai mexer isso depois que ele fizer maioridade jurídica. Por quê? Senão ele não vai ter cabeça para mexer no dinheiro. Ele não vai saber onde gastar.
Você vai gastar tudo com tênis, Monster. Nós perdemos pelo vão das nossas mãos. E é exatamente isso. O Espírito Santo, ele nunca se arrependeu das promessas. Só que nós minimizamos o poder de Deus. Sabe por quê? Nós falamos assim: Jesus, faz uma saída para mim. Jesus, abre uma saída. Não, peraí. Ele não pegou e falou assim: ó, vocês vão atravessar, vai tirar o povo do deserto, vai pegar esse caminho. Hora que chegou lá e viu o mar fechado, ele falou assim: o que eu fiz? O mar está fechado. Ai meu eu, e agora? Não, ele não fez isso. Porque ele já havia estabelecido que o mar ia se abrir e o povo ia passar em terra seca. Sabe o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo de Deus, ele nunca te deu uma prova e com isso falou assim: ah, lá na frente eu vejo como que ele pode sair dessa prova. Nunca foi assim. Todos os lugares em que ele te leva, presta atenção, em que ele te leva a você ser forjado e provado, a saída já foi estabelecida no mundo espiritual. Só falta você entender fisicamente o que fazer. E aí a gente acaba não entendendo algumas coisas. E a gente quer viver as nossas vontades e paixões. A gente quer fazer o que a gente quer e como a gente quer. E quer pagar de maduro. Eu costumo dizer uma coisa: que criança faz o que tem vontade. Homem faz o que tem que ser feito. Acabou. Não tem outra palavra. Ah, mas sabe o que é? É que eu tenho tanta vontade. Então, você quer propósito ou você quer viver de vontades? Porque quando nós entendemos que nós muitas vezes somos levados ao erro, porque nós somos dominados pela nossa vontade. E aí a gente começa a entender que a gente não passa de filhos imaturos. E aí sabe o que a gente faz? Como sempre, a gente terceiriza os nossos problemas. Deus, sabe o que é? É que eu estou com vontade de fumar. Tira minha vontade, Deus. Ai Deus, eu estou com vontade de errar. Ah Deus, mas eu sou compulsivo sexualmente. Ah Deus, mas eu não sei. Ah Deus, tira. Oh, peraí, Deus não vai fazer isso, cara. Não tem um botão mágico de fala: ei, agora de uma vez por todas ele não terá mais provações em nenhuma área. Isso esquece, nunca terá. Sabe por quê? Porque senão a tua escolha nunca vai ser Deus. Por quê? Tá bom, ele não vai ter vontade de errar, de pecar, de responder, de bater em ninguém, de bater no trânsito, de responder para a esposa, de socar o filho, de pendurar o filho para o dia seguinte, de chutar o papagaio, ele não tem vontade mais de nada. Deus tirou as vontades dele pecar. Aí ele vai lá e vai servir a Deus. Ele está servindo a Deus de coração? Não. Sabe por quê? Você verdadeiramente ama alguém quando você decide renunciar às tuas paixões pelo teu verdadeiro amor. Eu renunciei muitas paixões pelo meu amor. Eu renunciei uma vida de solteiro. Eu renunciei a lascívia. Eu renunciei uma vida a sós. Eu renunciei o que eu achava que era liberdade, mas não era escravidão. Eu renunciei muitas coisas. Eu renunciei, tá certo o tempo todo. Né, gente? Agora eu orei tanto pela pessoa certa que agora ela está sempre certa, eu nunca. Também, amor. E cara, quem nunca renunciou, verdadeiramente nunca amou. Deus, Ele quer exatamente que a gente tenha tentações, que a gente tenha provações.
Só que a gente renuncia cada uma delas pelo amor ao nosso Deus, pelo amor ao Espírito Santo. Jesus, eu tenho tentações, eu tenho vontades, mas nenhuma delas me domina, porque o Senhor é acima de todas elas, em nome de Jesus. É isso que Ele quer de você, decisão. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha decidir renunciar às coisas pelo Espírito Santo de Deus, não apenas deixar de sentir alguma coisa. Deus, Ele não é um Deus manipulador. Ele não quer apenas que você esteja com Ele, mas que você deseje estar com Ele. Ele não quer apenas que você venha aqui de forma religiosa e que você adentre esse lugar como uma empresa e bata um cartão. Cumpri a minha passagem para a glória semanal. Daqui, ó, eu frequentei 752 domingos seguidos. Tem passagem para a vida eterna. Não é, gente, não é assim. Não funciona assim, gente. Não é uma empresa, né? Não é a Scania Celestial, Volkswagen, não é. Isso é reino de Deus. Isso não é a gente entrar em um lugar e estabelecer um rito. É a gente desejar estar em um lugar e manter um relacionamento. Pensa aí, quando nós começamos a namorar, ou quando a gente já teve alguma paixão. Alguém aqui já teve alguma paixão na sua vida? Mateus, olha lá, hein? Tá com isso aqui na tua cabeça. Alguém já teve? Alguém ainda é apaixonado? Tem uma música do Barão Vermelho que diz assim: que eu tomaria banho gelado no inverno por você. Eu nunca tinha entendido aquela música até eu namorar Camila. Uma vez minha mãe esqueceu de pedir gás na casa dela e acabou o gás, eu era solteiro. Inverno, um frio de tirar o couro. E eu falei, gente, eu preciso ver o mozão. Você colocava o dedo na água, saía roxo de hipotermia. Cara, eu tomei banho. E fui ver ela. E fui na maior coragem. E eu fui animado. E eu naquele gelo, eu cantando, e eu animado, falei, não, vai valer a pena. Tipo Juliano Sou, vai valer a pena. E eu lá, vai valer a pena, Jesus, vai valer a pena, vai valer a pena. Aquele banho, e ansioso, quando ia chegar o dia de ver ela, e aqui ficava naquela ansiedade, e aquela paixão, ou quando, cara, hoje não é diferente. Quando eu estou numa conferência, a gente vai ministrar em algum lugar que é difícil, mas às vezes o mozão não está. Cara, eu ligo para ela e falo assim, gato, estou morrendo de saudades, a cama está tão sozinha. E é isso, cara. E aí o que você quer dizer com isso, pastor? Cara, eu quero dizer que nós, no nosso relacionamento com Deus, não somos assim. A gente tenta dar uma desculpa para não estar num culto. Sabe o que é? Só hoje o pastor não vai ligar. Pastor, mano, você está errado. O pastor não vai, o pastor tem TDAH, ele nem vai lembrar se você veio. A pastora vai, o pastor não. Só que aí o pastor tem TDAH, pode ser ruim para você também. Se você não veio uma, o pastor achar que você não veio 4, aí se lascou. E aí, cara, nós estamos fazendo nossos momentos de oração, de quinta-feira. Eu estabeleci um tempo diário de oração com o Espírito Santo. E esses dias eu estava trabalhando, eu estava olhando, eu falei assim, cara, o tempo não passa, mano. Hoje é um dia que eu preciso estar no colo do papai. Eu quero você, pai. E aí o Espírito Santo falou assim, você não precisava nem falar nada comigo mais. Só o desejo de estar comigo me alegrou. Uau, velho. E aí eu lembrei disso, em que eu ansiava estar com a Camila, eu ansiava estar perto dela. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos ansiar estar com Ele. Não é bater um cartão num dia de domingo.
Não é a gente estar aqui de uma forma religiosa, de falar assim, cumpri o meu papel para ativar mais uma semana. Não é, é falar, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ter um relacionamento com os meus irmãos, eu quero afiar o Lery, eu quero ser assim como montanha, eu quero ter a unção que Ele tem para ministrar esse povo. Jesus, eu quero mais de Ti, eu quero estabelecer um culto, uma adoração a Ti, Pai. Porque eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para estabelecer um culto, um altar de adoração a Ele. Aí teve uma vez uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, sabe o que é? Não gostei muito do culto hoje. Eu falei, ainda bem que não é para você. Glória a Deus. Ele gostou. Porque, cara, quando a gente entende o porquê e para que nós estamos aqui, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Quando nós pagamos o preço do deserto, do fracasso, do abandono, da traição, do deslize. Quando nós pagamos um preço da renúncia, das nossas paixões, para ter um relacionamento com Deus, e isso vai gerando autoridade no mundo espiritual. Nós conseguimos entender que nós temos autoridade sobre aquilo que nós vencemos. Então a área que Satanás está tentando te derrubar, a área que ele está tentando te desestabilizar, é a área que você vai ser usado com poder e ousadia na presença de Deus. Porque a área que você vencerá, essa você vai ser usado com ousadia, com poder. Porque a área que você vence, essa você tem autoridade. É a área que você está tentando ser humilhado. É a área que Deus vai te levantar com unção. Às vezes, Satanás tentou acabar com a tua família. Tentou colocar feitiçaria, macumba, boacumba. Ah, porque não é bom, não é ruim. Magia negra, magia branca, magia esquerda, direita, de cima, de baixo. Cara, você pode crer que você vai ser usado na área de libertação e intercessão. Ah, mas não gosto então. Conversa é com ele, não é comigo. Satanás tem tentado muito contra o teu casamento. Tua área é família, amigo. Contra os teus filhos, a tua área é família. Aonde Satanás tentou te desestabilizar, é onde você carrega uma marca de autoridade. Quando Pedro, ele jogou as redes e ela voltou vazia, ele foi humilhado. Sabe por quê? Ele era um pescador, mas não um pescadorzinho. Ele tinha uma empresa de pesca. Ele tinha alguns barcos de pesca. E naquela época, sim, era algo importante. Ele não era um cara que vivia no perrengue, no perreco. Não era. Ele tinha alguns barcos de pesca. Ele era um cara conhecido no seu meio. Pedro era um cara experimentado. Ele sustentava a sua família com a pesca. Ele jogou as redes e as redes voltaram vazias. Imagina a humilhação daquele homem, que sustentou uma vida inteira a sua família, que ganhou a sua vida através da pesca. As redes voltaram vazias. Aí Jesus mandou que ele jogasse novamente, e no comando dele, as redes voltaram estourando. E aí sabe o que aconteceu? Pedro, ele foi chamado para ajudar os outros barcos, porque era tanto peixe que os barcos estavam começando a estourar as suas estruturas. Começaram a querer afundar de tanto peixe. E Pedro começou a ser chamado pelos outros para estar ajudando com a quantidade de peixes que eles não estavam dando conta. Ou seja, exatamente na área em que Pedro foi humilhado, em que Satanás tentou frustrar, é exatamente a área em que ele foi exaltado. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer que você venha entender que a área da tua vida em que você tem sido mais atacado, o Senhor
Senhor vai te levantar com poder e autoridade dos céus em nome de Jesus. E a glória de Deus, Ele vai confundir todos que estavam assistindo a tua humilhação. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando pelo momento da dor, sempre vai aparecer um incircunciso para te zoar o barraco. Jó não foi diferente. Jó foi um cara que o próprio Deus apontou ele. Vê, meu servo Jó. Imagina, cara, o nível de fidelidade de Jó para Deus fazer fusquinha com Satanás. Fez fusquinha. Ó, tá vendo? Tontão, Jó, servo bom, fiel. Ué, ele só é fiel porque você dá tudo para ele. Experimenta tocar na vida de Jó. E aí quando o Senhor permitiu que tocasse na vida de Jó, todos se viraram contra Jó, até os seus amigos. E aí o mais incrível, a gente estava olhando esse fim de semana, em que foi tocado em tudo na vida de Jó. Foi tocado nos animais de Jó, foi tocado nos filhos de Jó, foi tocado nos bens de Jó, nos camelos, foi tocado em tudo na vida de Jó. Só que o Senhor falou que na vida dele não tocaria. Mas sabe o que mais não foi tocado? Na esposa dele. Mas por quê? Porque a esposa dele não era mais uma. Ele era uma só carne com a esposa. A vida dele era uma só com a esposa. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que o Senhor, Ele está te forjando e preparando você e esposa, para algo sobrenatural, em que tudo que Satanás tentou tirar, tudo que ele tentou destruir, tudo aquilo que ele tentou manietar no mundo espiritual, o Espírito Santo de Deus vai restituir 7 vezes mais em nome de Jesus. Só que uma coisa eu te falo, na tua aliança ele não vai tocar em nome de Jesus. Mas de verdade, até os amigos de Jó apontaram ele. Ixi, fez alguma coisa. Para estar assim, zoado desse jeito, fez presepada. Às vezes a gente ouve isso até dos nossos parentes, né? Ué, você não está em pecado não? Parece que enterraram uma cabeça de burro debaixo da tua cama, gente. Tá zoado o negócio aí. Você não tá certeza que você não está em pecado não? Não, sabe o que é, né? Às vezes você esqueceu. Não, cara. Às vezes a gente não entende que a dor acaba sendo escola de propósito para nós. É um processo que muitas vezes a gente precisa passar para nos tornar homens e mulheres maduros. O inferno, ele achou que a cruz era o fim para Jesus. Imagina a comemoração do inferno quando Jesus foi morto. Porque nem os discípulos sabiam o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia que Jesus ia vencer a morte. Ninguém sabia que ele ia ressuscitar. Por isso que Satanás, ele não é um jumento, ele não é burro. Ele é inteligente. Ele conseguiu trazer 1/3 dos anjos, tá? Então ele não é burro, ele é inteligente. Ele tentou matar Jesus e ele preparou a cruz, porque ele achou que seria o fim de Jesus e o fim para a tua vida. Só que quando o inferno achou que era o fim, na verdade foi só o começo. Porque Jesus, ele venceu a morte,
Jesus, ele venceu o pecado. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer que você venha entender. Quando todos pensam que é o fim, quando todos pensarem que você foi derrotado, o Espírito Santo de Deus, ele quer que você venha entender que é só o começo do processo. A dor parece que está muita, parece que você não vai suportar, mas a dor é a escola do processo. Continua, porque Deus vai te honrar no meio do processo. O Espírito Santo de Deus fala com você hoje. Cara, de verdade, você acha que o gigante que afrontou Davi, Satanás preparou o gigante que era para Davi pisar na cabeça dele e arrancar ela? Não, era para matar ele. Só que o Senhor, ele nunca permite prova maior que você venha suportar, a Bíblia diz. Então o gigante, ele não era para matar Davi, ele era uma plataforma de lançamento. Ele era o passaporte de Davi para se tornar um rei. Ele era o passaporte de Davi para ter a mão de Mical. Eu vou falar algo para você virar uma chave de uma vez por todas na tua vida. Todo processo na jornada da tua fé vai gerar dor. Se você quiser ouvir alguma palavra diferente dessa, que soe muito mais suavezinho, tem lugares que falam melhor. Aqui não é. Porque se eu falar alguma coisa diferente, eu vou estar mentindo contra a Bíblia. Ai, porque Deus vai te preparar num lírio de campos. Não vai te gerar na escola da dor. Mas aí depende aonde você quer chegar. É outro lugar de decisão. Coloca diante de ti bênçãos e maldições. E aí você fala, quem você quer ser? Eu quero viver os propósitos de Deus na minha vida? Ou está sussa do jeito que eu estou? Você quer ser alguém relevante no mundo espiritual, físico, profissional? Ou você quer ser medíocre? Eu vou te falar uma coisa, direto e reto, tá? A única pessoa que não incomoda ninguém são os medíocres. Se você tem sonhos, e esses sonhos são grandes, você já incomodou muita gente. Eu quero fazer uma pós, que eu quero me especializar na minha profissão. Você já incomodou gente que você nem imagina. Eu quero fazer um curso porque eu vou ser um dos maiores libertadores do Brasil. Você já incomodou mais uma outra gama da tua vida que você não imagina. Ah, mas eu quero chegar a lugares em que o meu pai nunca chegou. Você já incomodou mais uma leva de amigos que você não tem ideia. Amigos, né? Então você só não incomodará ninguém se você quiser ser medíocre. Se você quiser chegar a lugares altos, você vai incomodar muitas pessoas, inclusive o inferno. Então não tem nada que eu fale diferente disso que possa parecer um pouco mais suave. Você quer chegar a lugares altos? Você quer ser alguém relevante? Você quer ser um líder de excelência? Você quer ser um grande intercessor, um grande libertador? Você quer ser um grande profissional? Você quer ser um grande marido? Uma família espetacular? Até isso! Gente, olha, o fulano tem uma família linda, parece a família Doriana, capa de margarina. Beleza, vai invejar mais uma cacetada de pessoas. Um monte vai te invejar. Um monte vai se levantar contra você. E você nem sabe. Essa chave, ela tem que virar na tua vida de uma vez por todas. A escolha é tua. Ai, eu não quero sofrer levantes, eu não quero fazer inimigos, eu não quero que as pessoas virem a carinha para mim. Seja medíocre. Aí as pessoas vão fazer cara de égua para você. Seja medíocre.
Fora isso, vai incomodar. E vai incomodar muito. Só que esse processo vai gerar dor. Vai gerar desgosto, decepção. Muitas vezes vai mostrar o caráter de muitas pessoas que você não esperava. Muitas pessoas que você achava que lutava por você era contra você. Então, na verdade, um dos princípios de você ser gerado através dessa dor é você ser um homem e uma mulher resiliente. Nada mais vai quebrar o teu relacionamento com Deus em nome de Jesus. Porque você vai construí-lo debaixo da dor, da dificuldade, debaixo da renúncia, debaixo do não. Você vai construir o teu relacionamento com Deus no meio do deserto. Mas para isso, a gente tem que priorizar a vontade do Espírito Santo. Tirar o nosso querer. A gente não pode querer mais viver sucesso sem propósito. A gente não pode mais querer viver resultado sem mudança de vida. A gente não pode mais querer viver resultado sem transformação de atitude. Porque pode gerar morte. Ai, porque eu quero ficar assim, bonito que nem o fulano, que nem o... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 432 lipo, morre na mesa. Por quê? Tentou gerar resultado sem processo. Sem dificuldade, sem pagar preço. Isso em qualquer área do mundo espiritual, natural, profissional. Não adianta pularmos processos. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender exatamente isso. Aonde você quer chegar? Você entende os sonhos e os projetos de Deus para você? Então, quais passos vocês estão dando hoje para que isso aconteça? O que você está estabelecendo no mundo espiritual hoje para que isso aconteça? No mundo físico? Você tem se movido diferente? Você tem acordado em horas diferentes para orar? Você tem tirado momentos da tua vida diferente para orar? Você tem jejuado? Você tem tirado momentos de relacionamento com Deus? Você tem tirado momentos de adoração? Você tem mudado hábitos da tua vida? Tem sido hábitos saudáveis? Hábitos de leitura diferente? Os hábitos da tua vida têm sido diferentes? Como tem sido a tua alimentação no teu dia a dia? Nossa, pastor, até a alimentação? Até a alimentação, você acha que não? Porque se um garfo ganha da tua vontade, você acha que o pecado você vai dominar ele, que é muito mais forte? Não vai. Você acha que você não ganha nem do teu apetite, e você acha que você vai lutar contra principados? Ai, porque eu vou lutar contra o demônio tal. Você não ganha nem de um copo de Coca-Cola, animal. Vai lutar que principado que você quer lutar? Gente, é verdade. E aí a gente quer alcançar lugares altos, viver sobrenatural, caminhando em caminhos medíocres. Isso não existe. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos viver exatamente os sonhos dEle para nós. Mas para isso a gente parar de se confirmar, parar da gente olhar e se contentar com as migalhas. Gente, está tão difícil alcançar os lugares altos, então as migalhas que caem dos outros está bom para mim. Vou me alimentar delas. Não está. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Eu quero que você venha entender exatamente o que o Espírito Santo de Deus preparou para você é infinitamente maior
do que você sonhou ou imaginou. Bill Johnson, ele tem uma frase que diz assim: se você fizer história com Deus, Ele fará a história através de você. Olha a profundidade. Se você fizer história com Ele, a tua história, o teu relacionamento, o teu caráter moldado nele, a tua forma de agir e falar, você tem intimidade tanto quanto em que você fala como Ele, age como Ele, responde como Ele. Peraí, como isso? Cara, você já reparou que existem casais? Eu e o mozão, às vezes a gente é assim. O pessoal fala assim: gente, vocês parecem irmão. Tem até frases que era minha, ela usa, frases que era dela, eu uso, frases que a gente se completa, ou ela fala no olhar. Tem coisa que eu falo que ela já fala, cala a boca, sem falar nada. Ela fala assim, ó. Eu falo, azedou. Não tem funcionado, porque o filtro está meio desregulado aqui. Mas por quê? Intimidade. Isso chama intimidade. É exatamente o tempo que eu tenho gastado com Deus, o tempo que eu tenho estabelecido em relacionamento, em adoração. É o como eu tenho me parecido com Ele, o quanto eu vou agir como Ele, o quão eu vou responder como Ele, o quão eu vou tomar decisões como Ele. E aí, se eu tiver a minha história com Ele, Ele fará a história através de mim. Ah, mas tem pessoas que fazem coisas que não têm um nível de relacionamento assim. Não, eu não estou falando em armar picadeiro, eu não estou falando em show. Eu estou falando de estabelecer histórias. Eu estou falando como grandes avivalistas. Tem um avivalista que ele falava assim: dê-me 100 homens que não temam nada senão o pecado, e não amem nada que não seja Deus, e eu abalarei o mundo. Peraí, 100 homens, 100. John Wesley, 100 homens, ele não pediu 1000. 100 homens, e eu abalarei o mundo. Hoje, o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer história através de você. Mas para isso Ele quer que você entenda que dor não é um problema. O vazio é um problema. A dor pode te ensinar. A dor pode te ensinar a não tomar passos errados. A dor pode te ensinar a não confiar em tantas pessoas. A dor pode te ensinar tantas coisas. A dor pode te ensinar a você buscar a vontade de Deus em simples decisões. Então a dor não é um problema, mas o vazio é. Então não importa aonde você esteja, com quem você esteja, esteja com o Senhor. A dor é um ótimo servo, mas ele é um péssimo Senhor. Eu quero que você venha entender nessa noite que o Espírito Santo de Deus está te amadurecendo para um novo nível. Se a gente deixar que a dor venha nos liderar, a gente vai fazer apenas o que não dói. A gente vai fazer apenas o que não muda a nossa vida. E assim a gente não alcança a maturidade, porque a gente não sai da zona de conforto. Vai doer o processo, vai. Então não quero mais. E a gente acha que a saída está em lugares, e não está no processo. A saída está com pessoas, e não está em nós mesmos. Tem um amigo meu, que ele foi para o Japão ganhar vida. E aqui ele tinha uma empresa. E aí nessa empresa, e não é brincadeira não, tá? Eu não estou zoando. Ele entrava 1h na empresa. E ele saía às 5h30. Não é brincadeira. Não é zoeira, é sério. E vivia razoavelmente bem. Não, quero romper. Foi para o Japão. Chega lá, comprou carro, comprou casa aqui, mandava dinheiro para cá.
20 anos no Japão. Esgotado, depressivo, burnout, tudo mais. Eu conquistei lá o que eu nunca conquistei aqui, ele falou. Falei, da hora. Quanto tempo você trabalha por dia lá? Ah, chega a dar 19 horas por dia. Oi? 19 horas num dia? É sério, filho, 19 horas num dia. Ele não fazia nada a não ser chegar em casa, tomar banho e dormir. Eu falei, imagina se você trabalhasse 19 horas na tua empresa. Você não estaria melhor do que você está hoje? Mas não, ele condicionou que a vida dele seria melhor no Japão. O que eu quero dizer com isso? A fórmula mágica para a transformação de vida não está em coisas que a gente coloca que são, vai acontecer não, é a transformação do teu caráter. A transformação do teu casamento está na transformação do teu caráter. É você parar de ser um cara egoísta, safado e buscar a vontade da tua esposa. Ai, mas minha esposa, ela é tão ruim. Ah, você é bom pra caraca, né? Você é um santo. Não sei por que Jesus não arrebatou ainda. Agressivo nas palavras, constrange. E aí, casamento não dá certo, igreja não dá certo, Deus não dá certo. Não, é só você o bom, né? Quer dizer, a pessoa mesmo não muda em nada, não precisa mudar. Ele é tão bom, que deve ser a obra-prima da mão de Deus, né? Imaturo. É aquele que não deixou ser passado pelo processo. Aquele que quando começou a doer, falou, não quero. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que o processo que você está passando não é para o teu fim. É para você alcançar as promessas e os propósitos do Senhor sobre a tua vida. E muitas vezes parece que você está numa tempestade. Parece que você está no meio de um mar fechado, em que você olha e você não vê saída. Você vê as dificuldades vão se acumulando. Cara, agora aconteceu o quê? Agora, cara, parece que... É o que eu falei, parece que amarraram uma cabeça de burro debaixo da cama, tudo acontece. Quebra carro, quebra moto, quebra perna, quebra não sei o quê, quebra o cachorro, quebra o periquito, quebra... Gente do céu, velho, o que vai acontecer agora? E eles falam, Jesus, parece que meu barco vai naufragar, pai, eu não vou aguentar. Mas quando você acha que você está no meio de um mar fechado, sem ninguém, Jesus se apresenta a você. Parece que você olha e você está perdendo os teus filhos. Não. Você vai começar a construir uma nova estação sobre a tua casa. E você e os teus filhos e a tua casa servirá ao Senhor. A tua casa e o teu casamento vai ser, em nome de Jesus, referência para muitas outras casas. Mas é decisão. Não quer dor? Não tem transformação. Não tem mudança. É a dor do crescimento. Crescer dói. O leão está rugindo aqui nesse lugar. Eu não sei se você está com medo de tudo que tem acontecido. Mas hoje, o Senhor, Ele quer se apresentar a você. Se você tem passado por isso, se você entende que o Espírito Santo de Deus está te levando a um tempo de crescimento, a um tempo de amadurecimento, a um tempo de confronto,
É um tempo em que você está deixando as coisas de menino para se tornar um homem poderoso, usado e ousado na presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora. Não se preocupa com a tempestade, com o mar fechado, com o balançar do teu barquinho. Ei, o Senhor está aí. Feche seus olhos agora. Eu quero te desafiar de forma diferente. Ao invés de você clamar para que as circunstâncias mudem, eu quero que você venha querer ter um encontro com o Senhor hoje. Eu quero te desafiar hoje a você falar: Espírito Santo, eu quero te encontrar, eu quero saber o que você quer que eu seja diferente. Eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Tira de mim o que não me pertence, Pai. Ai, eu quero que você venha pedir: Senhor, se apresente em mim, Pai. Essa tempestade, eu não consigo mais enxergar nada senão dor. Eu não consigo enxergar mais nada a não ser dificuldade. Eu não consigo enxergar mais nada a não ser transtorno. Eu quero que você peça, assim como Pedro: Senhor, se é você mesmo, me leva a ter contigo sobre as águas. Aquele momento ele falou: Senhor, eu quero entender quem eu sou em Ti. Ele não pediu para a tempestade acabar, ele não pediu para as ondas cessarem, ele pediu para entender quem ele era em Deus. Oh,